Vamos. Oi, Daniel. Tudo bom, Daniel? Deixa eu só explicar para você o que eu estou dizendo com isso. Quando Marx e Engels criam a teoria dele, o que eles pretendem é dar uma visão sobre como o mundo funciona. Para eles, o mundo passaria de feudalismo, haveria tensões internas, haveria uma revolução chamada Revolução Burguesa, teríamos o capitalismo, haveria tensões internas, haveria uma nova revolução chamada Revolução Operária e aí teríamos comunismo. Do ponto de vista intelectual, essa visão é bastante interessante. O problema é que ela mostrou-se falsa. Não acontecia assim na realidade, as sociedades não funcionaram assim. Aliás, se você me permitir, um dos primeiros contra-exemplos, se não o primeiro contra-exemplo, foi a própria Revolução Russa. Em 1917, você tem uma passagem do feudalismo para o comunismo com o capitalismo irrelevante. Então, a partir daí, os pensadores pós-marxistas passaram a dar uma abordagem muito mais ideológica do que propriamente econômica, já que o discurso que nós estamos trazendo aqui é meramente econômico. Se dizia que a infraestrutura econômica geraria superestrutura ideológica. Como isso não se findou, não se provou verdadeiro, os pensadores pós-marxistas e o próprio Lenin teve atuações muito mais políticas do que previa a teoria. Até que nós tivemos um pensador, e eu já vou para ele para adiantar, que estava preso sob o regime de Mussolini, chamado Gramsci, Antônio Gramsci, que escreve Os Cadernos do Cárcere, que diz que a ação deve ser estritamente na ideologia. Portanto, o opositor do comunismo deixou de ser no âmbito econômico, que seria o capitalismo, e passou a ser no âmbito ideológico, que é o cristianismo. O cristianismo é exatamente o corpo ideológico que combate as ações coletivistas decorrentes do comunismo. O comunismo, como era de índole econômica, dividia as pessoas em categorias econômicas, patrão, empregado, trabalhador, burguesia, enfim. E essa mesma metodologia passa a ser utilizada agora no âmbito ideológico, só que, em vez de ser o discurso econômico, é ideológico. Por isso que hoje o comunismo divide entre negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, índios e não índios, nordestinos e sudestinos, e assim sucessivamente. É uma divisão de categorias ideológicas para exercer o poder sobre como elas falam, pensam e agem. E aqui me permita só mais uma pequena coisa que eu passo a palavra para o senhor. Essa estrutura de domínio pela fala também provém da escola de Frankfurt, com alguns pensadores, e outros fora da escola de Frankfurt, como Ludwig Wittgenstein, que no livro 7 da proposição 7 do livro Tratados Lógico-Filosóficos, diz aquela proposição famosa, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sobre o que você não pode falar, deve se calar, dizendo que o controle da linguagem exerce o controle do pensamento e, portanto, o controle da ação. A resistência a isso, penso eu, é o cristianismo, e não faz mais sentido dizer que uma pessoa pode ser comunista e cristã porque há exatamente uma oposição entre essas duas visões de mundo. E qual que seria o oposto do comunista? O cristão, ele deveria ser o quê, então? O cristão, ele é o oposto ele tem que ser não comunista. Não, o que é o não comunista? Qual que é o contrário? É o cristão, porque o comunismo hoje é no âmbito ideológico, não no âmbito econômico. Vou dar um exemplo para o senhor que não há oposição entre comunismo e capitalismo, que é isso que talvez o senhor queira falar. Não é o que eu quero falar. O parceiro comercial do Brasil é a China. É que você é o professor. Eu não vou lembrar de absolutamente nada que você falou no começo, porque é muita história e eu não terminei nem o ensino médio. Mas eu entendi que o senhor usou eu lhe peço perdão, os termos históricos. Limitação. Né? Não, tranquilo. A gente está aqui para debater sobre a temática. A temática é: não dá para ser cristão e comunista. O que dá para ser? Qual que é o oposto do comunista? Nesse caso, da sua frase que o senhor mesmo elaborou. É o cristão. O cristão e cristão, é isso? Não dá para ser cristão e comunista. Dá para ser cristão e cristão? Não dá para ser cristão e comunista porque o oposto do comunismo é o cristianismo. Na história, é isso? É isso que eu expliquei, que o senhor parece que não prestou atenção. Não, prestei sim. Eu não vi que parte da história que o contrário de comunista é cristão. Qual livro? Já que houve o deslocamento do âmbito econômico do marxismo para o âmbito ideológico. Nesse deslocamento do âmbito econômico para o âmbito ideológico, o opositor do comunismo deixou a ser o cristianismo. Não é por acaso que os esforços do comunismo hoje, muito conhecido por alguns como marxismo ideológico,
Os esforços do comunismo hoje são exatamente no sentido de descristianização do Ocidente. É por isso que há várias ações do marxismo ideológico para descristianizar o Ocidente. Como são opostos comunismo e cristianismo, é por isso que um não pode ser o outro. Só há 3 opções de alguém dizer que é cristão e comunista, a meu sentir. Eu lhe peço licença para falar dessa forma. As 3 opções são: ou a pessoa não sabe o que é comunismo, ou a pessoa não sabe o que é cristianismo, ou a pessoa não sabe o que é nenhum dos dois. E aí a pessoa que sabe o que é comunismo precisaria saber pelo menos qual que é o oposto desse comunismo para colocá-lo no lugar. O cristianismo. O cristianismo, que economicamente falando, Jesus era quem? O que falou para o jovem rico: vende tudo e dá para os pobres. O que falou que tinha que dividir o pão, que tinha que dividir o peixe, que falou que era mais fácil um rico que era mais fácil um camelo passar por um buraco lá de uma agulha do que um pobre entrar no reino do céu. Então, economicamente falando, Jesus era o quê? Comunista ou Jesus era cristão? Comunista porque não Jesus era. não era cristão. Comunista não era, porque se ele está pedindo alguém para vender algo, a pessoa tem que ter propriedade privada. Do contrário, não teria nem o que vender. Jesus? Você está dizendo essa história? Se o senhor está dizendo que Jesus era para alguém vender algo e você está dizendo que ele era comunista por conta disso, é isso que o senhor quer dizer? Não, não é o que eu quero dizer. Eu estou falando se o contrário de comunista é só cristão e a base do cristianismo é o próprio Cristo. Economicamente, qual que é a ideologia de Jesus Cristo, economicamente falando? Os países hoje que são comunistas têm por base econômica o capitalismo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Eu sou o Jean, tenho 31 anos e sou supervisor de esporte técnico. Hoje a gente vive um cenário onde o país, no geral, acho que tem muitas falhas, né? E quando a gente fala de família, né, fala sobre os pais, por exemplo, quando a gente fala de família tradicional brasileira, eu acho que o conceito se deturpou muito. Eu acredito nesse conceito. Eu tive uma família que é considerada nesse conceito tradicional e sou líder de uma hoje. Porém, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente fala que muita da família tradicional hoje são uma mãe solteira, né, que o pai abandona a criança de alguma forma, abandona a mãe, enfim, e, consequentemente, a mãe tem que trabalhar, tem que ter outras atividades que não seja ser a responsável pelo lar, como a gente espera numa família tradicional. Nesse sentido, quando a gente fala da escola, né, eu acho que nesse caso o Estado ele tem que se intervir na educação da criança, seja em vários determinados pontos. O senhor, por exemplo, vem da região Nordeste, que é uma região onde tem muita, por exemplo, natalidade, né, de crianças. Mortalidade? Não só mortalidade, mas muita natalidade nasce muito. Perdão, eu quis dizer gestantes, né, que são crianças, né, abaixo dos 14 anos. Eu acho que isso muito por conta da falta de educação que essas crianças têm. E hoje, em cenários de favelas, né, acontece muito isso. E muito por conta, às vezes, até porque a mãe, além de ter que trabalhar, ela está castigada por uma escala 6x1, por exemplo, né, que vai fazer ela ficar menos tempo com o filho dela, como antigamente era acostumado, quando a gente tinha esse conceito de família. Nesse sentido, eu acho que o Estado ele tem que se intervir na educação da criança, desde tudo. Até porque, se eu não tenho uma pessoa, uma figura para ensinar essa criança o que é intimidade, o que é sexualidade, não digo ideologia de gênero, mas coisas básicas, né? Que uma pessoa não pode tocar em determinados lugares dela e assim por diante. Então, eu acho que nesse caso o Estado ele tem que intervir. O que eu digo é que educar é exatamente isso que o senhor falou por último, mostrar o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que não é belo. Isso depende da família. Nós não podemos terceirizar isso para o Estado, para a escola. Cabe à escola ensinar português, matemática, física, química, mas cada vez menos tem feito isso. Tem substituído o elemento conteudista por um elemento de doutrinação, aí sim, de moralidade, de dizer como deve agir, sobre o que é certo e o que é errado. A escola não deve fazer isso. Quem deve fazer é a família. Há respaldo, inclusive, constitucional para isso.
O artigo 205 da Constituição da República diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Então a família deve, a meu sentir, tomar conta dessa parte. O senhor mesmo diz que é líder da sua família, de uma família tradicional. Então cabe ao senhor e às pessoas que estão nessa posição, a meu sentir, como cabe a mim, educar os filhos, mostrar o que é certo, o que é errado, o que ele deve seguir, como ele deve se comportar. A questão da sexualidade deve ser uma educação que provenha do ambiente familiar, porque muitas vezes a escola tem pessoas que têm visões de mundo que são opostas às nossas. Então nós temos que saber que queremos que nossos filhos sejam educados naquela visão de mundo que nós temos. Ao terceirizarmos para a escola essa visão de mundo, nós estaremos correndo o risco dessas pessoas estarem sendo doutrinárias numa visão de mundo totalmente diferente. Deixa eu só dar um dado do que a escola tem feito hoje ao abandonar o conteudismo e querer doutrinar as pessoas. Se eu passar esse dado, eu posso comentar Comente rapidamente para dar tempo para nós dois falarmos, né? O senhor comentou sobre a doutrinação e, nesse sentido, eu acho que, falando de democracia e até a liberdade que o senhor prega como cristão, que o senhor comentou agora há pouco, a sociedade, no geral, escolhe seus representantes a partir de doutrinas, inclusive cristãs. E, nesse sentido, eu elegendo meus representantes e tendo lá do Estado, eu concordando ou não, mas tendo do Estado pessoas que criam essa cultura, aí seja de cristianismo, seja de qualquer outra doutrina, já a sociedade já não deu o recado de que ela quer que aquilo seja passado dentro de uma escola, por exemplo, ou na criação do conteúdo escolar? Na teoria eu concordo com o senhor. Eu concordo com o pluralismo educacional como uma expressão educacional do pluralismo político que está no inciso 5º do artigo 1º da Constituição da República. A Constituição da República, no artigo 1º, no inciso 5º, fala que é um dos fundamentos da República o pluralismo político, cuja expressão educacional é pluralismo educacional. O que é isso? Que tenha uma educação cristã, que ore de manhã, que seja devocional, mas não impede que tenha uma escola islâmica, uma escola ateísta, uma escola satânica, uma escola, seja lá o que for. Ter toda essa gama de liberdade. Só que na prática isso não acontece. O MEC, ele tem uma só visão de mundo e é uma visão comunista, sim, do ponto de vista ideológico. E não só isso, o MEC é um monstro. Dos 600 a 700 mil servidores públicos civis da União, dos servidores da União, tirando os militares, que tem em torno de 650 mil, eu devo lhe dizer que mais da metade é do MEC. Mais da metade é do MEC. Quer vir, irmão? Pode vir, vem. Meu nome é Vinícius Pimentel, eu tenho 37 anos e sou produtor audiovisual. Eu estava dizendo que essa estrutura do MEC e mesmo da Unesco, que é fortemente influenciada por Paulo Freire e John Dewey, propõe um método de educação, uma forma de educação, uma visão de educação que não é pluralista, não é democrática, é uma só visão. E o MEC é um monstro. Você veja que nós não investimos pouco em educação, nós investimos 6% do PIB. Isso é, em média, 30% a mais do que a média dos países da OCDE. Não é pouco dinheiro. Talvez o MEC tenha mais hospitais do que o Ministério da Saúde, considerando os hospitais universitários. E com isso tudo, nós temos hoje crianças que são absolutamente analfabetas. Uma criança com 6 anos de idade tem que ser capaz de ler 60 palavras por minuto. Hoje em dia nós temos aqui no Brasil crianças com 8, 9, 10 anos de idade que não sabem ler absolutamente nada pelo simples fato de que se abandonou o método que funciona, que é o método fônico, por um método global e que, em vez de fazer com que a criança aprenda as sílabas como CAK, VAVA, LOLO, cavalo, coloca a palavra inteira na frente da criança, ela olha para aquilo como se fosse um hieróglifo da Suméria, não aprende a ler. Criança hoje não sabe nem o que é matemática, tabuada então é um horror. Então o que está acontecendo? A escola nem ensinando está, e está querendo só educar no lugar do pai. O que eu defendo é que a escola deve ensinar conteúdo intelectual. Cabe aos pais educar conteúdo moral, conteúdo de comportamento, conteúdo estético, ético, conteúdos de fato de formação do ser humano. Bom, pastor, na teoria é muito lindo isso que o senhor está falando, é muito bonito. Na prática, a gente vive num país hoje que
a maioria das mulheres ou criam seus filhos sozinhos, ou tem um pai tóxico que espanca ela, que o filho é estuprado por pai, por tio, por primo. E aí a gente fala, o pai tem que educar. Os pais têm que educar, os pais têm que ensinar o que é certo e o que é errado. Talvez se não tivesse a escola, essa criança ia crescer, ia continuar esse ciclo vicioso, achando que isso é o certo. Eu concordo ali que o senhor falou que a escola está ensinando menos. Está ensinando menos porque cada vez mais os pais que estão atarifados, ocupados ou que não têm responsabilidade nenhuma para ser pai, usam a escola como um depósito de crianças. Por isso que eles devem assumir a responsabilidade. Mas assumem, pastor. Não, é isso que eu estou dizendo. Mas assumem. Aqui é um conteúdo teoria prescritivo. É o que deve fazer, não é o que faz. Eu concordo com o senhor. Há pais que estão usando as suas palavras, colocando os filhos na escola como se fosse um depósito. O que eu estou dizendo é, não coloque seus filhos na escola como se fosse um depósito. São vocês que devem educar. É isso que eu estou dizendo. Está entendendo aqui? Ó? Sim, quem pastor. deve educar são os pais. É isso que eu estou dizendo. Mas eles educam? É isso a questão. Deve fazer. Deve. Dever é ter de. É um conteúdo do que fazer, prescritivo. É isso que eu estou dizendo. Eu concordo com o senhor, tem que mudar. E parte disso passa pelo primeiro tema, que é a perda da masculinidade também. Eu discordo. Nós temos... Eu discordo. Tem mulher que é muito mais homem que muito macho aí. Perfeito. Os homens estão fracos. Não estão machos mais não. Porque perderam a masculinidade. As mulheres estão muito mais homens do que muito, pastor, do que muito macho, como o senhor está dizendo. O que é masculinidade? Assumir a liderança. Assumir a liderança? É aquilo que eu falei no começo. Liderança, provisão, segurança. Se o senhor está dizendo que tem mulher que é muito mais macho do que muito macho, é porque os homens machos não estão sendo machos. Está precisando mudar. Está precisando assumir a responsabilidade. Se o senhor está dizendo que os pais colocam os filhos nas escolas como depósito, isso tem de mudar. Não pode continuar assim. Eles têm de educar os seus filhos e não esperar que a escola eduque. Obrigado, professor. Deus abençoe. Obrigado.